recuperação da questão técnica, quer dizer, conseguiu aliar todo o processo pensado, inicialmente planejado, de se defender, de criar uma condição depois de ter solidez, depois passar para uma posição de equilíbrio completo do time, estamos alcançando isso. E para alcançar isso é fundamental também que a torcida esteja engajada, e está, definitivamente está. É muito interessante verificar o comportamento da torcida, porque ela efetivamente manifesta o momento, de cada momento do time, e agora definitivamente estamos numa situação de crescer, e vamos crescer juntos. E aqui eu faço esse agradecimento à torcida, e principalmente no sentido de dizer que ela é fundamental, e está visto isso, que o time se sente muito mais à vontade, que o time joga muito mais tranquilo, com apoio, com solidez, e com todo esse aparato emocional que a torcida gera de favor para o time. E num terceiro momento, dizer para vocês que, embora o Grêmio tenha tido uma posição bastante tranquila, que ele está melhorando bastante na tabela, não tem nada, mas absolutamente nada, de já está classificado, já está subindo, já está pronto, isso não existe. Não vamos entrar nessa. O que vai dar a solidez dessa campanha é exatamente o bom senso de nós direcionarmos sempre um jogo competitivo, como jogamos hoje. Um jogo com coberturas, um jogo com dobrada marcação, um jogo com pegada, um jogo sem desistência, um jogo de toque, um jogo de abertura de espaço, um jogo compactado. E se nós permanecermos assim, nós vamos chegar. Agora também tem a perspectiva de começar depois a acontecer coisas que não vamos. Calma. Então não vamos fazer desde logo assim, já que estamos, vamos subir, já vamos subir lá. E quanto às saídas, nós não temos praticamente nenhum negócio. Tem muitas consultas, eu vou repetir isso, porque eu já disse isso, tenho dito isso recentemente, e vou repetir mais uma vez. Temos muitas consultas, jogadores que efetivamente são consultados, muitos jogadores que são consultados para ir jogar em outro time, na Série A, na Série B e tal, mas não tem a rigor nada concretamente. Poderá ter. Umas coisas que são concretas, mais concretas, já estão em andamento, né? Mas, basicamente, nós não temos nada para anunciar por hora. Presidente, o senhor falou sobre as saídas, né? Tem essa questão das chegadas. O grupo está fechado, não vem mais ninguém. E eu lhe pergunto sobre o equilíbrio do time que o Roger falou. O senhor acreditava que ele de fato chegaria, por isso manteve todo o trabalho? Houve um momento bem, né, sério de instabilidade e a direção tomou a decisão de manter o trabalho do Roger e chegar agora onde está? Eu até conversava com o Denis há pouco e eu estou ocupando o espaço que ele deveria ocupar aqui hoje, mas eu achava que eu deveria fazer algumas manifestações que são rigorosamente importantes para entender o que pensa o Grêmio como clube nesse momento, principalmente esse momento de nada está ganho, nós não estamos classificados, nós temos um turno inteiro, levamos um turno inteiro quase para recuperar a nossa posição, então vamos com muita calma. Nesse particular aí tem muita coisa que ajuda e muita coisa que atrapalha, né? Não tenha dúvida que isto é uma posição que sempre acontece, né? O que nós temos que ter aqui é os pezinhos no chão. Tem que ter os pezinhos no chão, tem que ter a coisa muito bem organizada. Futebol não é um ambiente muito saudável do ponto de vista psicológico. Ele é sempre pressionado, excessivamente pressionado, e pressionado às vezes para o momento. Ninguém está examinando no futebol, às vezes, quem está no meio dele, que ele tem que ter pelo menos uma linha de raciocínio e de conduta que dê segurança, como o Roger disse, exatamente isso. Quer dizer, se tu não tem a segurança interna para executar o teu trabalho, não é questão de convicção. Convicção é um termo batidíssimo no futebol. É a questão de saber o seguinte, olha, eu estou dando estabilidade suficiente para todo o elenco trabalhar, o treinador está fazendo isso, a vice-presidente de futebol está fazendo isso, o presidente está fazendo isso, no momento mais difícil. No momento mais difícil, eu, o Denis e o Sérgio, o Diego, nos reunimos com o treinador e lhe demos respaldo. E todo mundo achava que ele já estava de saída. Não, ao contrário. Porque é impossível o trabalho que o Roger fez em outros clubes, e principalmente o que fez no Grêmio, simplesmente ser jogado em um mês, ou julgado em um mês, 2 meses, e achar que tudo estava perdido. E sempre tem pressão, claro que tem pressão. E a pressão é legítima por causa do momento, mas quem examina futebol com base somente no momento, vai tomar às vezes caminhos errados. Por isso que nós estamos convencidos, sim, de que embora a pressão que houve nesse sentido, seja externa, seja interna, seja de imprensa, seja da mídia, seja de onde for, onde os canais das redes sociais, onde se houve expressão nesse sentido, sempre houve certeza absoluta de que o caminho que a gente estava tomando era o caminho correto. Grupo fechado, praticamente, né? Não vamos dizer que não... O grupo fechado, mas tem que voltar o Kahneman, tem que voltar o Elkson, agora que está voltando o Ferreira, tem que voltar o Edilson. Esse é o grupo fechado. Por favor, tem quase meio time aí que eu citei que não está jogando, que perfeitamente pode ser um time
Um time muito mais... Fora ainda o Lucas Leiva, fora o Guilherme, fora o Tassiano. Poxa, o Breno que está jogando. Olha só quem está para chegar. Então nós temos uma consolidação de elenco que para mim é um elenco mais do que suficiente. E o Roger está conseguindo tirar desse elenco toda a qualidade que ele tem para nós conseguirmos fazer o que temos que fazer. O senhor citou um nome aí, né, presidente, que está fora, que é o Kahneman, né? E tem uma ansiedade muito grande, a gente vê no dia a dia, na participação do torcedor, em todas as mídias, que o torcedor tá angustiado com relação ao futuro do Kahneman, né? Porque se ele quisesse, ele já poderia estar assinando o pré-contrato, a direção, todo momento fala que tem a segurança, mas o que já foi feito até agora, ou que passos serão dados até agora, até para que o torcedor termine com esse sentimento de angústia quando ele fala do Kahneman? Só vou te dizer uma coisa, o que está acontecendo com o Kahneman, em primeiro lugar, é a relação que existe entre o clube e ele, é uma relação de muita lealdade, de muita fidelidade. Não há absolutamente nada que não tenha sido, inclusive os momentos oportunos de conversa foram definidos no momento em que isso vai acontecer. Nós já sabemos os momentos que isso vão acontecer, mas não é agora. Essa pauta vem toda hora, cria, de certa forma, uma pauta assim, de insatisfação, ou cria uma pauta de dúvida, cria uma pauta disso, daquilo, mas para nós não é, internamente não é. Porque nós já temos com ele uma situação de quando vamos conversar. E passa por vários fatores. É claro que numa situação normal, tudo vai acontecer favoravelmente. Mas calma, porque esse assunto é um assunto muito bem, vamos dizer assim, equacionado internamente, e a torcida não precisa se preocupar em relação ao seu desdobramento. Presidente, o senhor falou que o futebol é o momento, né? E houve um momento em que o Denis e o Roger falavam que necessitavam de um meia e de um lateral direito. O momento atual, o Grêmio tem a certeza que não é necessário mais essas duas posições, já que o senhor falou que o grupo está praticamente fechado, né? Se o Campaz jogar daqui para frente ou jogar mais do que jogou, está mais do que comprovado que não há necessidade disso. Só vai ter um jogador potencializado quando efetivamente tiver isso que o Roger acabou de dizer. O modelo estiver ajustado. E hoje tu viu um Campaz jogando pelo lado direito, armando pelo lado direito, armando pelo lado esquerdo, cobrindo, defendendo, cercando. E principalmente num jogo de triangulação, a melhor partida que ele realizou no Grêmio foi essa partida de hoje. O Tassiano está chegando, também cubre essa função. O Roger já jogou, nas duas últimas partidas, quem é que o Roger botou? Pedro Lucas. Porque também tem uma expectativa em relação a esse jogador. Então vamos com calma, né? O que nós temos para... Eu tenho convicção, certeza, e externo isso publicamente há bastante tempo, que o que nós temos aqui é mais do que suficiente. É só dar confiança para esse elenco que ele vai chegar no objetivo que a gente precisa. Presidente, o senhor falou que recebeu algumas consultas de alguns jogadores. O Ferreira voltando a jogar bem, certamente é um jogador que é lembrado por outros clubes. Está entre aqueles jogadores que o senhor recebeu consultas e existe alguma possibilidade dele sair durante a Série B? De minha parte, não. Nós vamos, em primeiro lugar, respondendo de uma maneira muito mais genérica essa tua questão. Nós vamos priorizar, mesmo que recebamos consultas e podemos avaliar alguma situação do jogador, nós vamos privilegiar a nossa parte técnica. Entendeu? Então, essa é uma questão para nós tranquilíssima, né? E tu já quer arrumar uma proposta para o Ferreira, ele recém fez a segunda partida depois do retorno. Deixa ele jogar conosco, nós precisamos dele. E ele precisa do Grêmio também. Pode ter certeza que ele precisa do Grêmio. Presidente, queria saber do senhor, o Roger, que citou essa conversa que teve com o senhor. Queria saber mais da sua parte, a gente não é sempre que consegue ouvir do senhor aqui no pós-jogo. Como é que foi esse trabalho para que o momento de instabilidade que o Grêmio passava, e de fato teve essa instabilidade, a gente via, né? Como é que esse momento passou e por que o senhor acredita que, a partir de agora, o Grêmio pode fazer uma Série B mais tranquila, pelo menos com esse nível de atuação? Porque o time encaixou. E aquilo que treina acontece. E tem jogadores e peças que respondem de todo um contexto ao modelo de jogo. E quando a gente fez exatamente essa pressão, ele relatou algumas situações que ele viveu no futebol, viveu no Palmeiras, viveu no Bahia, viveu no Atlético Mineiro, viveu nos clubes que treinou, situações essas exatamente da consolidação de uma situação de estabilidade defensiva primeiro. E com o elenco que a gente tinha, e também com as lesões que a gente tinha, com aquilo que a gente precisava, e com a estabilidade emocional que o time vivia, com a busca de confiança que era necessário ter, era muito mais fácil tu fazer um jogo muito mais defensivo, segurar bem o que tem que segurar. De fato, o Grêmio é uma defesa menos vazada do campeonato, e o Grêmio tomou poucos gols e, de certa forma, consolidou uma posição de defesa, de um sistema defensivo muito sólido.
E isso eu disse várias vezes e vou repetir só o que o Roger disse. Naquela oportunidade a gente conversou isso, tirando os exemplos que ele teve no futebol, e a visão estratégica de como a gente encarar o campeonato. E ele está se dando exatamente como foi conversado naquele momento. Primeiro se defende, se organiza, depois se equilibra e depois se dá a liga completa do time, que agora é que está começando a acontecer. Presidente, o Grêmio, obviamente, até na nossa avaliação, na minha avaliação pessoal, o Grêmio tem a melhor equipe da Série B, o Grêmio tem a melhor estrutura da Série B, sem dúvida nenhuma. E viu um Cruzeiro, claro, despontar no início do campeonato, com uma vontade muito grande de voltar à Série A também, é óbvio, a torcida empurrando muito. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses dois candidatos que estão à frente do Grêmio hoje. O Vasco, por exemplo, já perdeu a sua partida, o Cruzeiro também já veio derrapando. Dá para ter uma ideia de como vai ser esse segundo turno e se esses concorrentes principais, digamos assim, vão dar uma arrefecida nos ânimos, digamos assim? Tu sabe que todos nós que acompanhamos o campeonato há muito tempo, e o Grêmio já aconteceu isso com o Grêmio, existem primeiros turnos muito bem realizados e segundos turnos pessimamente realizados. O Grêmio deixou escapar um campeonato brasileiro, depois de estar 11 pontos na frente, por conta de um segundo turno que claudicou, né? Achou que já estava com o campeonato ganho e não ganhou. E é comum tu ver situações de times que vão bem no primeiro turno caem no segundo. Eu não tenho bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer com esses times no segundo turno, mas nitidamente o Vasco está tomando um susto, né? Já empatou uma partida, ganha de vez em quando, perde outra, quer dizer, é um time que também vai desestabilizar em algum momento. Quer dizer, o Grêmio começou desestabilizado. O Grêmio nas 2 primeiras partidas, de 6 pontos, fez 1. Nós é que desestabilizamos, nós começamos mal. Estamos devendo ainda 5 pontos na nossa campanha, que são 5 pontos que perdemos para a Chapecoense e o empate em casa com o Criciúma. Né? Vamos combinar que nós é que estávamos desestabilizados. Quem começou muito bem tende exatamente, se conseguir manter, ótimo, vão passar sobrando. Mas quem não conseguiu chegar, quem não conseguiu manter esse nível de... E o Grêmio, eu acho que é o clube que, embora, na visão aqui que foi dita por ti mesmo, é o clube mais estruturado da série B, mas também o Grêmio é o clube que mais vai agregar jogador agora, talvez, nessa segunda fase. E numa Série B, onde elenco é necessário, vocês podem ter certeza que, estrategicamente, quem tem isso, e vocês querem saber o exemplo maior disso tudo? Olha o Botafogo do ano passado, que agregou alguns jogadores no segundo turno, então vocês vão ver exatamente onde é que ele acabou. Acabou sendo campeão da Série B. Então, quem consegue agregar, quem consegue crescer na hora que tem que crescer, e quem consegue estabilizar, vai em frente. Eu acredito muito nisso no Grêmio. Mas não acredito que só pelo elenco em si. E agora sim, vou te dizer qual é o motivo que tu não citou aí, mas eu vou adendar, fazer um adendo àquilo que tu disseste. Entrou no espírito da Série B também. O grupo de jogadores entrou no espírito da Série B. Bate, disputa, tem raça, tem vontade, dobra a marcação, não perde bola, tá ativo, tá atento e tá concentrado no jogo. Sabe o que dá isso? Tá, que deu aqui agora. Os 2 últimos jogos já foram... Se nós fazíamos um tempo bem, outro tempo mais ou menos, outro tempo ruim, agora fizemos 2 partidas de excelência nos 2 tempos. E acho que é isso que se avizinha pela frente. Obrigado, presidente. Tá aí. Vamos ver aí, gurizada, se vai ficar...